Mateus capítulo 27 diz assim, a partir do versículo 45, diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, o que aconteceu? Houve trevas. Vamos ler juntos, irmãos? Estou achando os irmãos, não sei se é o frio de manhã. Vamos ler juntos? Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares, tá bom? A gente pode até ler na tela mesmo. Diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. 46. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias, clamando Elias. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros... E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Muitas mulheres ali estavam, e esse é o versículo de número... Só até aqui, tá bom. Verdadeiramente, disse o centurião, versículo 54. Verdadeiramente, disse o centurião, este era filho de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Irmãos, essa semana é a semana da pátria. Agora estamos aí, 7 de setembro, dia da independência, né? E... na verdade, tudo começou bem antes, né? Napoleão, soldado francês, começa a sua cavalgada de conquistas da Europa, Oriente, Egito, e com 24 anos Napoleão foi general, e logo depois deu um golpe, subiu ao governo na França. E Napoleão foi assim, as guerras dele são estudadas até hoje. Nas escolas militares se estuda as estratégias de Napoleão Bonaparte. E, de certa forma, ele pressionou Portugal. Você lembra? Eu estou recapitulando a história que você estudou na escola. Ele pressionou Portugal, e aquela pressão, ele estava de olho em Portugal, querendo tomar Portugal. Napoleão foi um cara assim que ele combateu o feudalismo, ele combateu um pouco os senhores que havia na Europa. E essa cultura começou a ser transmitida para os demais países. A Europa toda passando por essa mudança, Napoleão expandindo, Napoleão ficou de olho em Portugal, ameaçou Portugal, queria que Portugal rompesse com os britânicos, e houve aquela confusão, e teve uma época que, no século XIX, lá por 1800 e alguma coisa, na primeira década, Napoleão ficou chateado com os portugueses, que eles armaram, tramaram, mentiram, e lutando pelos direitos dele. Napoleão falou: vou invadir Portugal. O que a família portuguesa fez? Veio para o Brasil na primeira década de 1800. Na primeira década, os portugueses vieram. Por que para o Brasil? Porque o Brasil era a colônia mais rica de Portugal, né? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral
lá no ano 1500. E eu estou falando de 1800, 300 anos depois. Durante 300 anos isso aqui foi saqueado. E depois que a família portuguesa veio para cá, lá para os 1800, e na primeira década ali, até no 1810, o Brasil foi mais saqueado ainda. A verdade é que a história tem várias ramificações, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas em 1400 tem relatos claros aí na história de que alguns espanhóis estiveram aqui. E aí, se você for mais a fundo em algumas fontes, você vai ver que algumas caravelas, não sei nem a data, há muitos anos atrás, antes disso, caravelas representando Salomão tiveram aqui também. E aí, essa argumentação diz o seguinte, que até rios do Brasil têm nomes hebraicos, desde aquela época, que já eram nomes. Mas isso é uma outra parte da história. Mas o fato é que a família portuguesa vem para cá e fica aqui, e 7 de setembro, na verdade, não é a data do que aconteceu. Como é que é o nome daquele camarada que pintou o quadro? Não. Ele pintou o quadro, Pedro Américo. Acha o quadro Pedro Américo aí, quadro da independência. Quando eles pintaram esse quadro falando da independência do Brasil, esse quadro foi pintado muitos anos depois. Muitos anos depois. E a Bruna vai colocar aqui na tela. E, na verdade, 7 de setembro é uma data que escolheram. Não, nós precisamos de uma data para celebrar a independência do Brasil. Então se escolheu 7 de setembro, mas isso foi muito depois. Isso não é a realidade dos fatos. Todo mundo sabe disso, que você estudou isso na escola e tudo mais. E essa questão da independência do Brasil, as margens do Ipiranga, realmente foi um tempo importante. Isso foi um conjunto de coisas. Mas a grande verdade é que o povo nunca tomou parte nisso. O povo nem sabia do que estava acontecendo. Essa questão da independência do Brasil em 7 de setembro, na verdade... Achou não, Bruna? Está baixando? Obrigado. Na verdade, isso aí, você sabe, isso foi uma questão de Dom Pedro e dos coronéis. Quando ele pinta um quadro, você vai ver que não tem nem espaço para o povo. Dom Pedro I está lá num cavalo, com a espada erguida, aquela foto, é desse quadro que eu estou falando. Ele está com a espada erguida lá naquele lugar ermo, deserto, e do lado dele só coronéis, não eram soldados, eram senhores, pessoa da elite, e no canto assim você vai ver alguém do povo, camisa aberta, você não vê nenhum negro na figura. Então aquilo tudo ali, toda essa trama do 7 de setembro, isso foi, na verdade, uma articulação dos que mandavam, dos poderosos. E aí, você sabe que isso não foi tramado pelo povo, o povo não sabia. E depois que isso aconteceu, eles vieram com uma conversa de abolição. Uma conversa de, não, vamos libertar os escravos. Mas por que isso aconteceu? Porque muitos desses homens ricos estavam mandando seus filhos estudar na Europa. Então os caras já vieram para cá com revolução, com mentalidade de abolição, abolicionistas. Não, vamos libertar os negros, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você sabe que Dom João VI, quando chegou, ele também fez, antes, quando a família portuguesa, eu estou falando de 1810, ele fez biblioteca pública e fez mais algumas coisas que Napoleão também implementou lá atrás. Então são culturas que vêm se formando, e quando chega no século XIX, 1800 qualquer coisa, a família portuguesa vem, e aí vai passando o tempo, a 7 de setembro de 1822, é a data da independência. Nós estamos completando hoje, essa semana, 200 anos. Isso não foi libertação, independência ou morte, isso significa apenas uma libertação política de Portugal, mais nada. Porque tudo continuou do mesmo jeito e algumas coisas pioraram. Por exemplo, eles não queriam abrir mão de jeito nenhum dos escravos, porque mão de obra é de graça. 1822, 7 de setembro, a independência ou morte. Olha aí, o quadro é esse mesmo.
Aqui no canto você tem aqui algumas pessoas do povo, um negro, dando água aos cavalos. Mas aqui onde está a figura central, Dom Pedro, você só vê aqui a elite. Soldados embaixo, mas a elite. Mas não teve nada, não teve... Tem um outro quadro que mostra uma batalha sangrenta e tal. Mas isso aqui culminou de um monte de atitudes que vem tendo durante os tempos. Mas por que eu estou te dizendo isso tudo? Estou dizendo isso tudo que quando chega o 7 de setembro, por exemplo, a questão dos negros, deixa eu continuar aqui. Os negros, eles falaram assim, não, nós vamos libertar, agora independência ou morte, Portugal ficou, o Brasil ficou livre da família real, agora nós temos um regente aqui no Brasil, e agora a coisa vai ser diferente, mas quem ficou mandando é aquele mesmo grupinho, mandando. E a família portuguesa, quando foi daqui, mas zerou os cofres públicos, zerou. E num acordo com a rainha, transferiu uma dívida imensa de Portugal e põe nas costas do Brasil, já começou assim. E pôs uma dívida. E aquela questão de libertar os escravos, não, vamos libertar daqui 10 anos. Ah, tá bom. Depois, 10 anos não, 40 anos. De forma que a Lei Áurea só veio acontecer em 1888. Em 1888, lá na frente, não sei quantos anos é que teve a Lei Áurea. Mas foi uma história assim. Mas o fato é que hoje se comemora 7 de setembro como dia da independência. Houve uma certa independência mesmo, mas a história está recheada de injustiças. Mas a verdadeira independência está em Cristo Jesus, onde o céu, a terra, os animais, a natureza, você e eu, sabemos, aquele que tem Jesus, do que é realmente independência ou morte. Quando a princesa Isabel diz Lei Áurea liberta todo mundo, 1888, 15 de maio, irmãos, preste atenção, existiam umas fazendas aqui no interior de Minas Gerais e no São Paulo, Bahia, que passou-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, essa notícia da Lei Áurea não chegava, já não tinha escravidão no Brasil, mas no interior desses estados, plantando cacau, cana-de-açúcar, plantando café, mas essas coisas, os senhores daquelas fazendas trancavam as fronteiras e as senzalas estavam lotadas 20, 30 anos depois ou mais, eu não sei certo. Estava lotado de escravo. Sul do estado aqui? Muqui, olha aí, pastor está dizendo. E o que o governo fez? O governo mandou os delegados, né, com a força da lei, que chegavam nessas fazendas e metia o pé naquele trem e entrava. Porque o senhor de escravo tinha revólver, mas agora chegou uma força mais forte que a dele, a do Estado, e entrava lá, anos depois de 1888, não sei nem quando. E chegava para os escravos e dizia, vocês não são escravos mais não, rapaz. Já tem tantos anos que vocês estão libertos. Vocês não precisam continuar nessa miséria, sem direito, escravizado, trabalhar e pela comida, apanhar. Não, já acabou isso. Quem pode dizer aleluia? Mas o aleluia não é por causa desse. O aleluia é porque há 2000 anos atrás, Jesus já assinou nossa Lei Áurea. Há 2000 anos atrás e até hoje tem gente escravizada. E Deus nos escolheu, nos levantou, nos selecionou para irmos nessas pessoas e dizer, você é livre, meu filho. Você não precisa mais estar debaixo do jugo do diabo, do Senhor das trevas. O texto sagrado de Colossenses 1, versículo 13 e 14, palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, olha aí comigo. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos olha as palavras, redenção, remissão dos nossos pecados. Ou como se dissesse, a dívida foi paga ao resgate de um sequestrador.
O termo sugere isso, uma pessoa que sequestra, liga e pede resgate. Então está dizendo assim, Deus enviou seu filho, que foi lá e falou, quanto que é o resgate? É tanto, então toma, eu pago e liberta-o. Remiu, redimiu, não só nos libertou, como também nos limpou, nos regenerou. Então isso aconteceu lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Se você folhear um pouquinho para Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo é um corpo de humilhação, porque no primeiro momento não foi assim que fomos feitos. Nós fomos feitos para desfrutar de eternidade. Hoje essa palavra é estranha a nós, por causa do advento do pecado. Mas um dia, nós teremos o nosso corpo, diz o versículo 21, transformado para ser igual da sua glória, segundo a eficácia, depois você estuda essa palavra, do poder que ele tem. Ou seja, você vai ser transformado, não pelo que você é, pelo que você faz, não, pelo poder ilimitado de Deus. Nossa pátria está no céu. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino. Então, irmãos, há 2000 anos atrás, é que aconteceu independência ou morte de verdade. Independência não só de algemas físicas, mas independência de algemas espirituais sobre a nossa vida. E quando isso aconteceu, foi lá na cruz do Calvário. O texto que lemos em Mateus, ele diz o seguinte, desde a hora nona, sexta, até a hora nona, o que aconteceu? Houve trevas, desde o meio-dia, até a hora que ele disse, deu o último suspiro, 3 horas da tarde, houve trevas. Houve escuridão, Jerusalém estava lotado, transbordava, não tinha hotel, não tinha hospedaria, não cabia mais ninguém, milhares e milhares, porque era Páscoa, festa nacional, e as pessoas saíram das suas cidades e vinham a Jerusalém para participar do sacrifício do Cordeiro. E naquele dia, por volta de meio-dia, Jesus já pendurado, do lado de fora da cidade, próximo ao muro. Todo mundo que estava aqui na cidade tinha que olhar para cima, e num morrinho que tinha ali, havia 3 cruzes, no meio estava Jesus. Meio-dia, diz a Bíblia que a terra toda ficou escura, escureceu, como se fosse meia-noite. Todo mundo ficou desesperado, penso eu. Todo mundo correu atrás de uma lanterna, de um lampião, de uma lamparina, de uma tocha. Eu não sei onde está, qual escuridão é essa, ninguém sabe. Houve aquele desespero na cidade. E lá em cima naquela montanha, penso eu também, estava Jesus sendo crucificado, e os soldados romanos falaram, que escuridão é essa? Acende uma tocha. E lá rapidamente pegaram um pano, fizeram uma tocha e acenderam fogo, de forma que de repente aqui tudo era escuro, mas todo mundo olhava para lá, porque lá tinha uma luz do lado de fora. Querendo ou não, a luz atrai no meio das trevas. O versículo de número 51 diz que 3 horas da tarde, no dia da independência, nossa independência, da humanidade, diz aqui que o véu do santuário se rasgou, de cima para baixo, tudo simultâneo. O véu rasgou 3 horas, de cima a baixo. O sacerdote estava aqui, ficaram desesperados, acharam que ia morrer. As pessoas que estavam na igreja, todos acharam que ia morrer, porque conseguiram ver a arca da aliança, conseguiram ver aqui dentro. Então todos acharam que iam morrer. O véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Não só isso, o versículo 51. Irmãos, Mateus narrou isso aqui. Ele narrou isso aqui muitos anos depois. Muitos anos depois. Mateus não escreveu na hora que aconteceu. Ele escreveu depois. E o versículo 51 diz... Bota outra versão, Bruna.
Ali diz, naquele momento, a outra versão diz assim, e eis que o véu do santuário, e essa palavra eis, ela é usada aí, é usada em outro texto aqui também, é Mateus narrando o que aconteceu, muitos anos, Fala, irmão, fala para o seu irmão, ajuda aí, vamos junto aqui que já vai terminar, mas vamos junto, muitos anos depois, Mateus narrou isso, e essa palavrinha eis, no grego é idou. Idou é uma palavra carregada de sentimento e de emoção. E não tem nada a ver com naquele momento, com eis. Ela está mais para uau. Meu Deus! Algo que tem sentimento. É isso que é idou. Mateus, quando narra, muitos anos depois, ele narra o fato com emoção, cheio do fogo do Espírito. Quando eu leio isso, me vejo aqui e digo, Senhor, que permaneça em minha alma, em meu corpo, esse fogo do Espírito. Porque tem muito crente que perdeu o fogo. Ele se acostumou com o culto, ele se acostumou com as reuniões, ele se acostumou em ministrar o louvor, ele ministra o louvor, mas ele não sente a glória de Deus. E eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para você. Mateus não vivia isso, ele diz idou. Olha lá, eis, esse eis é idou. É uma palavra carregada de sentimento, como essa expressão americana, uau. Como essa expressão, não sei de que sexta no Brasil, vixe. O mineiro fala, uai. Não sei, mais ou menos assim, não é tão arrastado, né? Mas uau é mais idou. E aí ele começa dizendo, ele diz assim, o véu do santuário rasgou-se. Rasgou-se, ele falando com emoção. Aí ele diz assim, de cima para baixo, em duas partes. Irmãos, presta atenção. O véu do santuário precisou, diz o historiador Flávio Josefo, mais de 100 homens. Que homens? Não somente homens, mas na função de sacerdote. Porque não podia tocar no véu do santuário. 100 homens para pendurar aquela cortina. Imagine. Ela tinha mais ou menos 1 palmo de espessura. E era grande, era pesada. E ninguém podia botar a mão, só os sacerdotes. E aquele negócio que estava lá pendurado há muito tempo, aquilo rasgou de cima para baixo. Como se fosse um papel. Olha que revolução, dia da independência. Não só isso, olha o versículo 51, diz assim, tremeu a terra tremeu. Imagine, você está lá, toda a terra tremeu, não só Jerusalém, toda a terra. Tremeu, todo mundo tremeu, igual vai no Japão, você vê na televisão. As pessoas deitam no chão. A terra tremeu, a terra estava escura, olha o pânico. As rochas rolaram das montanhas, pedras imensas, lá é pedra pura. Pedras rolando é morro. Quando você não está subindo, você está descendo. Abriram-se os sepulcros, e muita gente santa, que esperava o Messias, mas que já tinha morrido, não foi qualquer um. A Bíblia usa que dormiram, mas é morreram, porque quem ressuscita é que está morto. Ressuscitaram e voltaram para Jerusalém. Imagine, irmão, batendo na sua porta lá, o seu vizinho, você abre a porta e fala, ué, eu fui no seu sepultamento. Eu disse, mas eu ressuscitei. Eu ouvi uma voz, eu pulei do túmulo. E ele, mas por que está tudo escuro? Eu falei, não sei não. Começou meio-dia. Ah, não importa o problema. Chama minha mulher que eu ressuscitei. Muitos ressuscitaram. No dia da independência. Não foi um feito. Isso aqui você já sabe, né? Um arranjado. Não foi. A verdadeira independência está aqui. Eles ressuscitaram. Ressuscitaram. Eles entraram em Jerusalém, diz o 53, coloque. Apareceram para muita gente. Muita gente, viram gente que morreu. Essa semana, eu e um obreiro da igreja fomos ao cemitério fazer um ofício fúnebre. E eu disse para ele, falei, se você sonha com o ministério, saiba que você vai viver muitos momentos assim. Eu acho que pastor e padre é o que mais vai no cemitério, depois do coveiro.
Mas eu falei isso com ele porque teve um momento que nós demos a palavra à família. Eu falei, agora, depois você faz o culto, né? Depois você fala, agora eu quero deixar a palavra, qualquer familiar que quiser dizer umas palavras, antes de selar o caixão e levar para o sepultamento. Aí o filho começou a falar. Quando ele começou a falar, é um homem, membro dessa igreja. Ele desabou a chorar. E eu também chorei. E eu falei com ele assim, não liga não, eu sou mole mesmo. Ele falou, não, eu também estou chorando. Todo mundo estava chorando. Eu disse, a gente participa de emoções diversas, irmão. Quando você sai daqui, a gente está com vontade de pegar no cabelo de alguém assim, puxar, né? Mas agora aqui a gente está chorando, então o pastor tem esse lado. Você participa de emoções diversas. Assim você tem que guardar sua alma, suas emoções, em todo esse processo. Mas aqui teve gente que ressuscitou e entrou na cidade e apareceu para muitos. E muitos, diz o versículo 53, apareceram para muitos na cidade santa. Entraram na cidade, a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que ressuscitam. Aí você diz, mas se Jesus era a primícia, aqui ele morreu, gente ressuscitou. Como é que ele é o primeiro a ressuscitar? Aqui está dizendo que muita gente ressuscitou antes dele. Mas todos esses que ressuscitaram aqui, morreram de novo. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorioso. Então ele é a primícia dos que ressuscitam, dos que... Entende? E olhe bem, a terra tremeu, não sei o que, rocha rolou, povo desesperado, escuridão. E tinha um homem, que era um líder romano, liderava 100 soldados, uma companhia, um centurião, que estava lá na montanha, e viu alguma coisa, não viu o templo se rasgar, o véu provavelmente não, porque o templo estava lá dentro da cidade, e ele estava aqui em cima na montanha, fazendo o sepultamento de Jesus, e tinha que ficar ali até o morto falecer. De repente, diante de tudo isso, diz o versículo 54, Bruna, o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, tinha que ficar ali. Ele era responsável pela execução. No meio do trajeto, quando ele pega Simão Cirineu, diz, carrega a cruz para ele. Porque ele sabia, se esse homem continuar carregando tudo isso aqui, ele vai morrer. Que essa cruz não é dele, é mais pesado que ele, já apanhou muito. Então, o centurião que fez esse bem bolado, mas mal sabia ele, que Jesus estava por trás de tudo, que o Espírito Santo, que Deus estava por trás de tudo isso. Que aquele homem, Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz, carregou um pedacinho só, representa o Espírito Santo que está conosco para nos ajudar a carregar a cruz. Quem pode dizer aleluia? Diga glória a Deus. O centurião guardava Jesus até ele morrer. Vendo o terremoto e tudo que se passava, ele viu muita coisa. Ficaram possuídos, desesperados, de grande medo. Temor é medo. Grande temor. Esse cara tremendo na base, o joelho batendo no outro. E um diz para o outro. E esse centurião, nesse momento, levanta a voz e diz assim, verdadeiramente é impossível não ser, nunca aconteceu isso. É como se ele dissesse, eu já crucifiquei centenas. Irmãos, Roma iluminava uma cidade de crucificação. Eles iam fincando postes com pessoas, e no caminho, nas vilas, depois se acendia. À noite subia um clarão, fumaça, era gente morrendo, queimado. Roma era especialista em empalamento e também em crucificações, em mortes doloridas. Esse homem, você provavelmente já viu muita mazela, mas nunca nada igual. E ele diz, verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Esse é o nosso verdadeiro dia da independência. Efésios capítulo 2, dá uma lidazinha comigo. Versículos 5 a 10. Efésios capítulo 2. Diz assim, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
E juntamente com ele nos ressuscitou. Diga, Deus me ressuscitou. Em espírito, aleluia. Não no corpo ainda, em espírito. E nos fez, não nos fará, mas já nos fez, assentarmos-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouro a suprema riqueza do seu amor, da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha o 8. Porque pela graça sois, diga pela graça, de novo, eu sou salvo. Pela pura bondade e misericórdia de Deus, você é salvo, mediante a fé. A fé é o veículo, é o instrumento. Você crê, mas o que te salva é a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você. É graça de Deus. É dom de Deus. É misericórdia de Deus. Você não é salvo pelo que você faz, pelo que você merece. O que você faz é consequência, é fruto, é filho do que você se tornou em Cristo Jesus. Quando você se torna um crente verdadeiro, você realmente aceitou Jesus, sua vida é transformada. É o fruto que nasce. E se você alimenta a sua vida espiritual, mais fruto flui. A força que você tem para vencer as mazelas da sua vida, os pecados, as tentações, as paixões carnais, é graça de Deus. É Deus que vai te dar essa força. A força não vem de nós. Pela graça fomos salvos mediante a fé. Olha o versículo 9. Não de obras, para quê? Se não só os ricos, os coitadinhos, seriam salvos. Cada um Deus deu um dom. Quando eu leio o livro Heróis da Fé, eu fico fantástico, assim, maravilhado. Homens de épocas diferentes, do nosso tempo, que fizeram coisas incríveis. George Miller, por exemplo, fundou orfanatos, cuidou de crianças, milhares de crianças a sua vida toda, deu comida, roupa, tudo. Nunca pediu um centavo a ninguém. Diz a biografia dele que por volta assim, de 5 horas da manhã o cozinheiro chegava e falava assim, 7 horas é o café. E isso aconteceu várias vezes. 7 horas da manhã é o café. Não tem nada. Nada. Quando era 6 horas parava uma carreta. Diz, eu estou levando aqui leite ninho, todinho, pão, mas não vai dar tempo de chegar no tal lugar. Até poucos anos atrás, os seminários os orfanatos deles, eu acho que Londres, não sei, Londres, estão lá até hoje. A biografia desse homem. Quando eu leio Heróis da Fé, assim, eu vejo esses caras, o cara que no meio do mato orava, John Wesley, viajava não sei quantos dias a cavalo, pregando o evangelho, chegava numa casa, dava a pousada dele, ali ele ficava, dormia no paiol. Quando eu vejo esses camaradas, olha, esses são meus heróis, junto com Paulo, com Jesus é o máximo, né? Diga, Jesus é o maior. Moisés, não, acho para mim, nunca teve um líder depois de Jesus como Moisés. O maior líder que já pisou nessa terra foi Moisés. Eu reconheço liderança até mesmo de pessoas que não foram evangélicas, com certeza. Stalin foi um déspota também e tal, mas foi um grande líder. Eu sigo um indiano, ele é um guru. Então, você tem que filtrar. Mas muita coisa do que ele fala é muito bom, pastor. Toda vez que ele vem com a pérola dele, eu ouço. Algumas são boas demais. Ainda mais na linha, deixa eu falar. Mas são muito bons. Mas os maiores líderes referenciais nossos estão na Bíblia. E esses heróis da fé são também. Mas uma coisa você precisa entender. Às vezes você vê aquele cara e fala, como que esse cara ora 4 horas? Para mim orar meia hora é uma luta, uma guerra. Para orar 1 hora. Mas Deus deu a estrutura a cada um. Viva a sua vida, não a dos outros. Melhore a performance, mas não se compare aos outros. Se inspire nas pessoas, mas não deixe essa acusação. Nesse curso Escola de Crescimento, as 2 primeiras aulas, a gente trata com o emocional da gente, com a alma da gente,
para a gente conhecer a gente mesmo. E aí tem cobranças que você faz de você mesmo, ou limitações que você coloca, que você vai ver que é da sua personalidade, não caráter. Caráter é o conjunto de valores, de informações que você adquire na sua vida. Personalidade você nasce com ela. Um é mais agitado, outro é mais devagar, um é mais elétrico, outro é menos elétrico, um é mais isso, outro... Uma personalidade. E você vai ver que aquilo faz parte da sua personalidade. Você pode melhorar, mas curar não tem jeito não, filho. Você dá uma melhorada em vários pontos. É igual os temperamentos. Quem já leu aquele livro, Os Temperamentos Controlados pelo Espírito? Eu até esqueci agora, é 4 ou 5? 4? Os temperamentos: fleumático, colérico, melancólico e asiático. Não, qual é o outro? Colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo. Eu esqueci logo do sanguíneo. Eu sou sanguíneo. Pedro era sanguíneo, discípulo de Jesus. Fala antes de pensar. Chuta depois para ver que não é a bola. Foi afoito. Mas dá para melhorar. Controlado pelo Espírito, você muda isso. Então, nas 2 primeiras aulas, a gente vai tratando dessas coisas para a gente se conhecer. Quando você lê os Heróis da Fé, você fica bem inspirado com aquilo ali. E às vezes vem uma cobrança, um peso, uma opressão sobre você. Mas a grande lição daquilo ali é o seguinte: inspire-se sim nesses homens, mas não traga esse fardo para você. Quando John Wesley, eles andavam de cavalo pregando, viajava, não tinha celular. 5.000 quilômetros por ano. Vai daqui em Rondônia e volta 2 vezes. Não, mais, 2, vai e volta, né? Não, uns 2.000 quilômetros, sei lá. Não tinha celular, senão ele não ia. Então o filho manda a mensagem, John Wesley lá no cavalo, vem uma mensagem, um WhatsApp: tem um culto aqui, não sei o que, se eu tenho que vir. Não tem não, estou aqui em Belo Horizonte a cavalo, vou para Rondônia. Aí a mulher liga: amor? Não tinha. Era outro mundo, outra realidade. Mas os caras fizeram história. Os camaradas entravam para dentro da mata assim, dobravam o joelho, ficavam lá horas orando, outros heróis da fé. Mas você não pode carregar isso um fardo na sua vida. Você tem que viver a sua vida, no seu tempo, da sua maneira, que o Espírito está te conduzindo. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas volta para cá para a gente encerrar. Olha o versículo de número 9, diz assim: você é salvo, não pelo que você pode fazer, filho, não de obras. Mas Deus não deixou nem nós sermos salvos de obras, sabe para quê? Para você não ficar soberbo, se gloriar, se vangloriar. Ele diz assim: você vai ser salvo só pelo meu amor. Mas eu não tenho nada, é isso mesmo, por isso você vai ser salvo, porque eu te amo. É igual filho. Eu sempre digo, na paternidade você passa a conhecer mais o amor de Deus. É até diferente do amor erótico, homem para mulher. Porque é uma troca, é um interesse, é um jogo de interesse. Você casou com ela porque você gostou dela e você quis ver essa mulher para mim. Foi ou não foi? Você casou com esse homem, foi: esse lemão não me escapa. Eu quero esse homem para mim. Há interesse. O amor de filho não. É mais próximo o amor de Deus. Você olha para a criatura e fala: meu Deus, eu daria até a vida por ele. Numa briga, num negócio, eu amo essa criatura. Não é assim ou não, irmãos? A não ser que você seja um pai desnaturado. Mas que você seja um pai cheio do Espírito Santo, você tem amor. Aqui ele diz assim: ninguém será salvo. Escute, versículo 9. Por obras, para você não ser vaidoso, se gloriar. Mas você vai ser salvo pela minha glória, pela minha graça. O 10 diz assim: pois somos, Paulo falando, né? Nós somos feitura deles, criados em quem? Em Cristo Jesus. Você foi criado em Cristo. Você fala assim: eu fui criado daquela mulher ali, eu saí de dentro da barriga daquela mulher ali, Meu pai e ela tiveram intimidade e me formaram ali. Eu fui crescendo, eu saí dela. Deus está dizendo aqui que você foi criado de Jesus, pelo Espírito Santo, que veio em você, te fez uma nova criatura. Fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Versículo 10 eu estou lendo. E você foi criado para quê? Para que você foi criado?
para falar mal dos outros, para julgar seu irmão, para meter o pau no Brasil. Não, nós fomos criados para boas obras. Lê, irmão, para que nós fomos criados? Para que você foi criado? Está vendo essa palavra feitura? Cadê? Feituras, pois somos. Essa palavra no grego é poema. Pois somos. Troque poema por feitura, vai ler. 1, 2, 3. Poema. Sua vida é um poema de Deus. Poema tem beleza. Poema tem emoção. Poema tem sensibilidade. Pois somos um poema de Deus. Aleluia. Nós fomos criados para o evangelho. O que é o evangelho? A palavra evangelho significa isso mesmo, boas novas. Boas novas. Você foi criado. Evangelho, irmãos, não é ficar criticando as pessoas, não. Evangelho é boas notícias, é falar coisas boas. Isso é evangelho. Essas rodinhas, quando pensa que está pregando o evangelho, mas está descendo a cepa, ainda vem com a máscara, a figura de uma crítica construtiva, de uma apologeta ou qualquer coisa do gênero. Apologeta é os defensores da fé, das escrituras. Mas nós somos criados como poemas de Deus. Você não tem tempo para ficar perdendo com certas conversas e nem com certos programas de televisão. BBB, futilidade, podridão e outros mais que desnecessário falar. Você é um poema. Diga, eu sou um poema de Deus. Aleluia. A minha vida exala o bom perfume de Cristo. Diga glória a Deus. Ele está dizendo aqui, você é um poema, você foi feito para transmitir beleza, para transmitir emoção, para transmitir sensibilidade, meu irmão. Deus te colocou nos lugares celestiais espiritualmente, nas regiões celestiais em Cristo. Tudo, entende, irmãos? A verdadeira libertação, a grande liberdade. O dia da independência já aconteceu há 2000 anos atrás, lá no Calvário. Que você anda a partir de hoje rastejando, se você quiser. Que você anda hoje com grilhões, se você quiser. Se você quiser. A Bíblia diz no Salmo de número 115, versículo 16. A Bíblia diz assim que o céu pertence ao Senhor nosso Deus. Quem pode dizer amém? Mas a terra Ele deu para nós. E é por isso que eu digo, o Brasil é nosso. O Brasil é meu. Eu nasci aqui. Meu sangue no reino do Espírito. Eu tenho a legalidade, você também. Nós somos filhos com tanta mentira, com tanta falcatrua. Como eu te falei, quando os portugueses foram embora daqui, que o negócio ficou apertando, eles foram embora, levaram o ouro, levaram tudo, deixaram os cofres vazios e ainda transferiram dívidas que era deles. Quando houve essa proclamação da independência ali e tal, não tinha povo nenhum, aquilo eram os ricos, os poderosos, os políticos, tudo reunido. O quadro expressa isso, tanta coisa, a gente não sabe onde está a verdade, em muitos fatos. Mas de uma coisa verdadeira nós sabemos, no dia da nossa independência, não foi só conversa, o céu ficou negro, pessoas ressuscitaram, e mais isso, e mais aquilo, e 3 dias depois, Ele chegou, e está aqui até hoje. Muita gente o despreza. Ele vai atrás dessas pessoas. Quando essas pessoas estão dormindo, Ele visita essas pessoas, fala com essas pessoas. Algumas fazem promessa para Ele. Diz, não, eu vou mudar a partir de hoje. E Ele diz, muda que eu vou te ajudar. Mas não muda nada.
Eu vou alimentar mais da palavra, da oração. Eu vou consagrar minha vida. Às vezes ele fala, sua vida está passando, eu estou aqui por sua causa. Eu vim aqui por sua causa. Como diz Hebreus, capítulo 13, nunca, jamais te abandonarei. Eu estou com você aqui agora. Eu estou com você, vamos junto. Aleluia. Nunca, jamais te deixarei. Hebreus capítulo 13. Versículo 5, diz, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Aí o 6 diz assim, assim, firmemente, confiantemente, afirmemos, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Nossa liberdade já foi proclamada. E por que a gente ora por essa terra, reivindica esta terra? Tem um hino aqui que eu escolhi, vamos cantar a capela mesmo. Eu acho que você vai lembrar, eu pedi o pastor para tirar a letra ali, eu acordei cantando esse hino. Olha, a bem da verdade, eu não sei nem quantos anos, que eu nem lembrava, pastores, desse hino. Mas eu cantei muito esse hino. Eu me lembrei da minha juventude, pastor, quando eu era criança. Ou seja, nós oramos por esta terra, não é de agora. Vai me ajudar, Juninho? Nós oramos por esta terra desde que nascemos, meus pais, meus avós, digo, o Brasil é meu. Não, irmão, se isso não é nada, é seu. Digo, o Brasil é meu. Aleluia. Deus te colocou nesta terra. Você poderia ter nascido no Japão, na África. Olha, irmãos, olha, quando eu estava olhando a história, é muito interessante. Diz que quando, quem descobriu o Brasil? Vai, para esquecer. Quem descobriu o Brasil, filho? Ele sabe, está vendo? A memória está fresca. O Hector já esqueceu. Pedro Alves Cabral, Hector. Diz que ele estava indo para onde? Para a Índia. Teve uma tempestade, ele desviou. Eu quero profetizar que vai ter um desvio na sua vida. Você vai achar que a coisa está dando certo, mas Deus vai te levar para uma terra gloriosa. Aleluia! Quando eu ouvi isso, relembrando, eu falei, é mesmo? Aquele monte de caravela, indo para a Índia, fazendo não sei o quê. De repente uma tempestade desvia, um desvio longo, bate na terra mais abençoada do mundo, Brasil. Aleluia! Brasil é nosso. Eu vou repetir, aquilo que você amaldiçoa, você não tem parte no reino espiritual para desfrutar. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas você tem que orar por ele. E abençoar ele. E torcer por ele. Você pode não gostar do Lula, mas quando ele era presidente, nós orávamos por ele. Eu não sei qual presidente ao certo, não posso afirmar, mas creio, né? Mas o próximo, não seja o que for, nós vamos orar por ele. O que vai mudar o Brasil vai ser a nossa oração. O Brasil é nosso. Nós queremos dias melhores para os nossos filhos. Hoje a palavra de Deus está sendo violentamente atacada, mas nós já estamos libertos, irmãos. A nossa alforria já chegou há muito tempo. O dia que você aceitou Jesus, sua alforria foi assinada, você é liberto, pode andar por aí livre. Agora o camarada falou assim, você quer fumar um cigarrinho? Não. Não quero. Ah, você não pode. Não, poder eu posso, se eu quiser fumar eu fumo. Ah, é? É. Mas eu escolhi não fumar. Ah, você não quer beber? Não. Não quero também não. Ah, você não pode. Não, poder eu posso, se eu quiser beber, eu bebo. Mas eu não quero beber. Agora eu quero ver você. Você vai beber? Ah, vou. Se você não quiser, você vai beber do mesmo jeito, você é escravo. Você é escravo do cigarro. Você é escravo. Agora, se você tem Jesus, não é que você é melhor do que ninguém, mas Jesus é. É que você tem Jesus.